são 2 de junho de 2020 e eu estava com um outro vídeo preparando uma pauta e resolvi pular essa pauta para tratar de um outro assunto, que é exatamente esses últimos acontecimentos, né, dessa eclosão de focos de guerrilha urbana no Brasil. Eu já vinha chamando a atenção para isso há muito tempo, para o perigo dessas coisas acontecerem no Brasil, né? E se a gente fizer uma breve retrospectiva, nós vamos ver que como as coisas estavam sendo preparadas. Nós temos 2 planos em ação. Nós tínhamos um plano, ou temos um plano, digamos, institucional, né? Onde é público e notório esse enfrentamento do Congresso contra o Executivo, o enfrentamento do Judiciário, com mais destaque para o STF, contra o Executivo, né? Não vou aqui recapitular detalhes disso aí, porque eu já tratei em outros vídeos e isso é público e notório, né? Muito bem. Mas vamos pegar um ponto importante lá atrás, quando o Lula, em novembro de 2019, uma vez solto, ele instiga, né, a quem quisesse aderir, é claro, a que o Brasil se tornasse igual ao Chile, né? Eu também fiz vídeos sobre isso, está aí no meu canal, né? E é claro que ninguém nunca considerou isso um ato contra a soberania nacional, né? Muito bem. É evidente também, não vou me estender nessa questão, né, a forma como os especialistas e a chamada grande imprensa, como ela trata, né, esse tipo de fenômeno, como ela tenta explicar e até mesmo justificar esse tipo de fenômeno, se referindo às novas manifestações de guerrilha urbana, como se fossem simples manifestações de protesto, né? Muito bem. Muito sumariamente, né, os antifas, vocês podem pesquisar isso, para que o vídeo não fique muito extenso. Os antifas, na verdade, eles são uma congregação de diversos movimentos socialistas, né? Então ele tem ali no meio correntes literalmente fascistas, né? Uma vez que o termo fascismo se tornou tão banalizado como democracia, e como já expliquei também em outros momentos, né, lá atrás, quando você tira o sentido de uma palavra ou de uma expressão, essa palavra ou expressão, esse conceito, lhe tira a capacidade de você poder utilizá-lo para entender a realidade, né? O que aconteceu muito com o termo democracia e, mais recentemente, com o termo fascista, né? Você reduz uma linha política, uma corrente política, ideológica, que tem suas raízes no comunismo, e você reduz isso a um xingamento, né? E é claro que isso tem todo um significado próprio que vem um pouco antes da escola de Frankfurt, mas que é depois bem elaborado pela escola de Frankfurt, particularmente o Horkheimer e o Adorno, em que eles propõem que tudo aquilo que não é comunismo, né, fosse chamado de fascista. Então eles fazem uma associação, eles percebem que existiam, digamos, 2 inimigos contra o comunismo, a implantação do comunismo.
que seria o próprio capitalismo, e seria o fascismo, que sempre foi rival ali. Europa, a história da Europa no século XX é praticamente, principalmente a primeira metade do século XX, é uma briga entre fascismo e duas formas de socialismo, o fascismo e o nazismo, ou desculpe, o comunismo. Então, eles juntam, bom, já que nós temos dois inimigos, o capitalismo, né, e o fascismo, nós vamos unir esses dois, né, para poder criar um foco só de combate, digamos assim. Né? Eu já expliquei isso em outros momentos. Então daí por que essa associação entre fascismo e capitalismo? Por isso que quando os antifas gritam ou se conceituam como antifascistas, leia-se anticapitalista. Né? Eles atacam exatamente, não por acaso, grandes símbolos, né? A começar pelo saque em lojas, a destruição de quê? De símbolos capitalistas. Né? Muito bem. E como eu disse, eles são um agregado dessas diversas correntes ideológicas, os seus diversos movimentos que formam ali uma espécie de frente única, né? Servindo a todos esses diversos interesses. Né? Eles têm, se coloca aí o surgimento deles em diversos contextos, Rússia, parte da Europa, Estados Unidos. Né? Bom, mas o que interessa então é que eles vão se tornar uma fonte digamos assim, de recurso humano para poder se empreender essas novas formas de terrorismo. Né? Nós estávamos acostumados com aqueles terrorismos, né, de bomba, de explosão, e a pós-modernidade ela vai, nesse aspecto, ela vai se caracterizando por, digamos, uma forma mais difusa de atos terroristas, que procura usar certos jargões, né, como, por exemplo, você vê os antifas gritarem na rua, né, pela democracia. Né, são palavras de ordem que servem para encobrir, na verdade, o verdadeiro sentido daquele tipo de atentado. Né? Muito bem. E é claro que essas correntes ideológicas, todas, também já expliquei isso, todas elas sempre visaram primeiramente os jovens. Né? Muito bem, os jovens. Exatamente porque esses jovens, o jovem ele é impulsivo, ele é fácil de ser convencido de certas coisas, né? Dentro de determinado contexto, então isso se torna muito mais fácil. E isso já vinha sendo treinado no Brasil. Eu já alertava desde 2013, 2014 sobre as chamadas, aqueles grupos de jovens que, né, invadiam os shopping centers, né, gritando palavras de protesto. Você via ali garotos. Né? E tudo isso tem origem aonde? Né? Escola, principalmente escola pública, porque na escola pública esses movimentos revolucionários eles têm maior poder de penetração, né? E também as universidades. Né? Mas não só isso. Né? Aí, se a gente chegar um pouco mais perto, a gente começa a perceber, né, a coincidência, né, da soltura de condenados, de marginais, por conta do tal coronavírus. Né? Então você
Um lado você prende a população em casa, porque tem que ficar em casa, não pode ir para a rua, do outro lado você solta presos, enfim, uma série de contradições que, quando a gente deixa o tempo passar um pouco, a gente começa a entender, né, os porquês. E eu já vim alertando para o perigo, né, dessa crise econômica que já existe, mas que ainda não se manifestou em toda a sua complexidade, né? Eu falei em vídeos recentes, anteriores, sobre esse problema aí da pandemia, né? Será que as pessoas vão ficar em casa pacíficas, passando fome, esperando qualquer ajuda de governo? E mesmo aqueles que vierem ou estão se comportando assim, né, em que medida eles não vão cair na tentação quando alguém aparecer e disser vamos quebrar tudo, porque já não temos mais nada, então também vamos quebrar o que restou. Esse é o grande perigo. Então se em novembro de 2019 não havia contexto para que o Brasil se tornasse um Chile, né, hoje esse contexto está pronto. Né? Esse contexto está pronto. Né? E hoje você tem jovens que, se já estavam se sentindo excluídos por conta da própria situação de, né, não conseguir emprego, não conseguir ascensão social, agora com essa tremenda recessão que já está em curso no Brasil, por conta de tantas falências e tantos desempregos, então a possibilidade desse exército engrossar é muito maior. Muito bem. Mas observe que numa espécie de, digamos, de um plano paralelo, né, um universo que não é tão paralelo assim, a questão institucional, como eu falei, né, já havia se tentando derrubar o governo Bolsonaro por diversas vias, né? Muito bem. Mas a postagem do senhor Alexandre Frota no Twitter, ela é bastante significativa e precisa ser analisada e compreendida. Ela tem um significado muito importante, né? Porque no plano institucional, eu alertei aqui nos 2 últimos vídeos que você podia observar que quando o governo dava um passo à frente em termos de reação, quando a população se unia e manifestava apoio ao governo, ao presidente, logo vinha uma reação em contrário, né? Fosse do próprio Congresso, fosse do STF, logo vinha uma reação em contrário, né? Como que para barrar, frear esse avanço no fortalecimento do governo, né? Aí vamos lá, o que é que o senhor Alexandre Frota ele coloca lá, abre aspas, né? Acho que diante das ameaças vamos ter que ir para as ruas, né, e vamos para a guerra, fecha aspas, né? Então observe que no momento em que há uma das maiores manifestações em Brasília, que foi no domingo, né, com relação ao apoio ao governo, o senhor Alexandre Frota ele posta essa expressão significativa. Acho que diante das ameaças, quais ameaças? Esta é a pergunta. Quais ameaças? Ora, as mesmas ameaças que no plano institucional, né, ensejava determinadas reações também institucionais. Só que como se o pessoal tivesse dito assim, essas reações institucionais não estão dando resultado, porque quando vem
uma reação, seja do Congresso ou do STF, contra o governo Bolsonaro, mais ele tem apoio da população. Então nós temos que ir, como ele diz, né? Vamos ter que ir para as ruas e vamos para a guerra. Então a saída, né, para as ameaças, que é exatamente esse crescimento do governo em termos de popularidade, né, é exatamente partir para a guerra. Uma guerra no seu estrito senso, né? O combate mesmo. Mas aí eu ouvi algumas manifestações de youtubers conclamando a população da chamada direita, né, a se armar, a se preparar para ir para o combate também. Bom, eu não faço essa recomendação. Né? Eu não faço essa recomendação por alguns motivos. Eu vou fundamentar aqui a minha opinião. Né? Uma coisa é se acovardar e não ir para a rua. Também não é isso que eu estou dizendo. Né? As manifestações em apoio a Bolsonaro, elas devem continuar e daqui por diante, agora sim, cabe às respectivas polícias militares criarem, por medida de segurança, um cordão de isolamento para evitar que tragédias aconteçam, voltem a se repetir. Mas por que eu não recomendo que você também se arme, que você vá para a luta, pegue também sua barra de ferro, seu pedaço de pau, seu canivete e vá para o tal combate? Porque você não foi preparado para isso. Esse pessoal do chamado Antifas, Black Bloc, etc., agora aparecem aí lideranças de agremiações, de torcidas organizadas. Esse pessoal, eles têm um histórico. Eles têm um histórico de vida. Eu não estou falando aqui nem de ficha criminal. Eles têm um histórico de vida. Quando o Alexandre Frota vai lá e convoca essas agremiações, ele não está convocando aqueles milhares de pessoas que vão ali para o estádio assistir o seu jogo de futebol e torcer para o seu time. Ele está chamando aquele pessoal que já estava acostumado a ir para a rua, depois do jogo de futebol, gerar quebradeira, gerar pancadaria, agredir pessoas covardemente, simplesmente porque era do time opositor. Ou seja, esse pessoal já tem know-how, esse pessoal já tem experiência em bater em alguém, ou até mesmo matar, que seja, e achar que isto é uma medalha, é um troféu. Você não tem esse espírito ruim. Então, você não tem essa experiência de ir para a rua, bater nos outros e achar que isso é um troféu. Você não tem essa natureza. Então, por isso que essa parte do combate, essa parte do enfrentamento bélico, isso deve ficar por conta das polícias, que são profissionais treinados, com técnicas, com equipamentos, experiência, para esse tipo de situação. E não você, cidadão comum, trabalhador, estudante, que vai tomar essa iniciativa. É claro que eu não estou falando negando aqui a autodefesa, ou a legítima defesa. Não é isso que eu estou também dizendo. Mas é diferente de instigar pessoas, digamos, a criar grupos de direita para entrar em confronto com essas pessoas ditas antifascistas. Isso aí é a última gota. É a última gota, porque
Porque você vai ter o quê? O confronto de grupos armados. Veja bem que o que eles querem, né? Há quanto tempo que eu venho falando isso? O que eles querem é exatamente o caos. Há quanto tempo, há quantos anos que eu falo aqui, antes desse canal, mas também nesse canal, que a esquerda quer o caos. Vamos analisar lá 2013. Isso é muito importante. Eu disse aqui, cuidado que 2013 pode se repetir. O último vídeo que eu fiz. Eu fiz o vídeo na quinta-feira, no domingo, a coisa estourou. Vamos lá. Em 2013, a população estava desavisada. Em 2013, a população estava desavisada. E muita gente foi para as ruas formar multidão. Que este é um perigo maior. Este é um perigo maior. Muita gente foi para a rua e contribuiu para formar multidão. Você não pode ir para a rua para formar este tipo de multidão. Preste atenção em você, preste atenção em sua casa, preste atenção principalmente nos seus filhos e filhas. Olha a faixa de idade média desses antifascistas. Quem tem uma idade um pouco mais avançada, de 30 a 35 anos, são os líderes. São os líderes. Acima disso é exceção. A regra são jovens. Porque são eles que vão fazer esse trabalho sujo de se tornarem o ápice daquilo que se chama do imbecil útil. Eles estão fazendo o jogo do sistema, só que eles não entendem isso e não vão entender. Não adianta você tentar explicar isso para eles. Porque eles já estão ali, uma programação cerebral atuando pura e simplesmente no nível do instinto. A capacidade de cognição dessas pessoas já foi. Esqueça. O resto que acontecer, qualquer conversão, é milagre. Porque já tem uma programação cerebral para desenvolver e dar vazão, à agressividade instintiva. E corresponder a qualquer ordem de comando. Pega, pegou. Morde, mordeu. Grita, gritou. Não há mais a predominância da dimensão cognitiva propriamente dita, do raciocínio, da reflexão, da razão. Então, essas pessoas, elas tendem a agir cada vez mais através dos instintos. E nesse contexto, aí eu quero acrescentar algo aqui. Nesse contexto, é que se as pessoas começarem a formar multidão, que foi o que eu alertei antes, em outros momentos, em outros vídeos, aí as forças de segurança terão muito trabalho. Reafirmo tudo o que eu disse antes. Enquanto tiver esses grupos, por mais numerosos que sejam, as forças de segurança podem dar conta. Mas não pode gerar multidão. Porque agora você sabe. Em 2013 você foi pego de surpresa, porque apareceu um protesto. As ONGs financiadas pelos Jorge Soros e outros globalistas aqui, de repente saem nas ruas com cartazes muito bem feitos, maravilhosos, palavras de ordem, movimentos revolucionários levantando suas bandeiras pelas avenidas. E muito brasileiro foi, porque naquele momento a recessão econômica já estava acontecendo. Por mais que a mídia escondesse, por mais que os órgãos de governo escondessem, as pessoas já estavam sentindo na pele o problema da recessão econômica, da crise econômica gerada pelo governo. Então foi fácil naquele momento as pessoas aderirem àquele movimento de protesto. Aí você vai dizer, poxa, mas por que aquilo aconteceu no governo do PT e agora se repete num governo com
ideologia oposta ao Bolsonaro, exatamente porque o objetivo é o caos. Por que aconteceu em 2013? 2013 foi uma tentativa de fechamento. 2013 foi uma tentativa de se justificar o quê? A decretação do estado de defesa. E fechar tudo. Se instaurar uma ditadura. Ah, você quer... O próprio partido financia aquilo ali? Sim. E você viu agora, né, deputados flagrados, né, na manifestação, nesse tipo de ato, né, orientando, incentivando. Porque não importa exatamente, veja bem, a princípio não importa exatamente qual é o governo. Importa qual é a finalidade. Qual é a finalidade deste novo tipo de guerrilha urbana? Gerar o caos, instaurar uma guerra civil para que possa haver a implantação de um regime totalitário. Este é o objetivo. Não importa se é do meu partido, se é do partido oposto. Então, por isso a importância de não se gerar multidão. E agora você sabe. Agora você sabe. Só que nós estamos num contexto perigoso porque o desemprego está aí. O desemprego está aí. Né? E este contexto ele favorece que pessoas que nunca imaginaram participar de quebradeira nenhuma venham aderir a isso. Principalmente os mais jovens. Aqui a gente fala muito da geração Paulo Freire, e eu acho correto, exatamente. Você vai aproveitar, veja lá qual é a faixa de idade daqueles jovens lá. É exatamente jovens que hoje são consequência de uma escolaridade ideológica. Mas se você for estudar sobre isso, se você se aprofundar sobre isso, você vai ver que Estados Unidos, por exemplo, isso já é mais antigo. O pessoal já está desmontando a educação americana. Se você for para a Europa também, você vai ver a mesma coisa. Estudar esse fenômeno na Europa. O pessoal já está desmontando a educação desde pelo menos pós Primeira Guerra Mundial, primeira metade do século XX. Então você termina criando uma mente, literalmente, como a gente fala, né, vazia. E é como disse Nietzsche, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, o ser humano não suporta o vazio. O ser humano vai sempre buscar um sentido para aquele vazio. Então, se a ideologia que tem um raciocínio, digamos assim, uma estrutura completamente diferente do chamado pensamento científico, como eu já expliquei em outros momentos também, se a ideologia não te dá capacidade de entender o universo, o mundo à sua volta, por isso mesmo você vai ficar mais fechado ainda a essa ideologia, porque você vai acreditar que aquilo que a ideologia lhe faz enxergar, lhe faz ver, por mais contrário ao mundo real, é a verdade. Porque você precisa acreditar em algo. E se for lhe tirada a capacidade cognitiva de chegar ao real, então o real passa a ser aquilo ditado pelo discurso ideológico, por mais distante que isso esteja da realidade. Por mais contraditório que seja alguém participar de movimentos socialistas, que inclusive para
temperar esse caldo, utilizam símbolos e estratégias anarquistas, e depois dizem que estão lutando pela democracia, algo completamente contrário a esses movimentos, na história desses movimentos. Né? Por mais contraditório que isso seja, para esta mente que foi trabalhada para não enxergar o real, por mais contraditório, é nessa contradição que ela vai se encaixar. Porque ela já não consegue mais sair, né, desta dinâmica da dialética revolucionária, tese e antítese. A única coisa que ele consegue raciocinar, o mais sofisticado raciocínio que essas pessoas conseguem estabelecer, é que existe uma tese, um mundo que está ali, né, e eles são a antítese, ou seja, o contrário a esse mundo. Por quê? Não adianta fazer essa pergunta, porque as respostas vão ser aquelas coisas estapafúrdias, porque o Bolsonaro é homofóbico, porque o Bolsonaro é racista, porque o Bolsonaro é misógino, porque... e por aí vai. E isto é consequência do nosso modelo dito educacional. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Primeiro porque, por mais que se fale em inserção, inclusão, a ignorantização do povo brasileiro chegou a tal ponto que uma parte ela não consegue adentrar e permanecer no tal universo acadêmico brasileiro, por mais que alguém lhe empurre e jogue lá dentro. Então você tem aí digamos assim, três mentalidades pós-modernas. Quero chamar aqui de as três mentalidades pós-modernas que ajudam a engrossar esse caldo. Preste bem atenção nisso. Então você tem aquela mentalidade, aquela mente, digamos, né? Daqueles que perderam tudo e que não tem mais nada a perder, então se tem a oportunidade de quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Né? Você tem uma segunda estrutura mental, digamos assim, que são aqueles que conseguem adentrar no universo dito acadêmico, mas só conseguem passar nas matérias e concluir o curso pescando nas provas. E o TCC tem que ser comprado. Essas pessoas elas não vão conseguir se aprofundar, entender sofisticadamente tudo aquilo que está sendo oferecido em termos de conhecimento. Até porque também ela não entende muito bem por que aquilo. Ela foi ali em busca de um diploma, ela não foi em busca de um conhecimento. Porque se tivesse ido, ela teria aprofundado, mergulhado nos estudos. Como ela só foi em busca de um diploma, né? Então ela pesca, passa, compra o TCC e se forma. Mas ainda tem uma terceira mente, uma terceira mentalidade, uma terceira estrutura mental. Que são aquelas pessoas que entram no tal universo acadêmico, não precisam pescar, conseguem ter alguma penetração no conhecimento acadêmico, conseguem entender em boa medida o conhecimento acadêmico, não precisam pescar na prova, não precisam comprar o TCC. Mas devido à contaminação, à influência das ideologias em todas as áreas do conhecimento, particularmente na área de humanas, estas pessoas, por mais que elas tenham estudado, passado nas provas sem pescar e elaboraram elas mesmas o seu próprio TCC, a sua capacidade de análise de cenário é a mesma das duas mentalidades anteriores. Então nós temos um ambiente propício
para que adeptos possam surgir, se entusiasmar com essas propostas absurdas, né? E criar o temível universo das multidões. Por que temível? Porque a massa ela é insana. A massa ela é irracional. A massa ela é instintiva. E como tal, ela é capaz de cometer qualquer barbaridade. Muito obrigado pela sua atenção. Ajude a divulgar esse vídeo. Divulgue meu trabalho, Seminário Crítica e Crise, professor Oswaldo Bastos. E até o próximo vídeo.